A graça e a paz a todos. Estamos iniciando o Missão Vertical, esse programa que vai ao ar em vários momentos. E temos certeza que Deus estará falando conosco. Está conosco aqui hoje o pastor Anderson Grandini, um grande amigo. E ele tem muitas coisas maravilhosas da parte de Deus para nos comunicar nesse dia. Deus abençoe. Pastor Anderson Grandini. Muito obrigado por essa oportunidade, fazer desse canal aqui de internet um púlpito que vai alcançar com certeza milhares de pessoas com a mensagem de esperança que carregamos. Então, pastor Anderson Grandini, conta um pouquinho da tua história para nós aí. Como tudo começou, conta o meio, o início, o meio e o... Quase o fim, né? Não, o fim não, né? Conta para nós aí como é que tem sido essa experiência com Deus. Bom, primeiramente, eu sou pessoa que conheceu Jesus no momento de trevas, momento que não tinha esperança para mim. Eu estava envolvido com drogas, com misticismo, eu era uma pessoa atormentada pelo diabo. E Lutero, se não me falha a memória, disse certa vez que o diabo é o diabo de Deus. Como assim, O diabo está na coleira de Deus. Deus, às vezes, quando quer, usa o diabo para nos aproximar dele. Então, conforme o diabo foi me atacando, eu fui despertando que eu precisava estar mais perto de Deus. Então, naqueles momentos em que eu sentia opressões malignas assim me rodeando, eu falei, eu preciso de uma escape, eu preciso de alguém que me proteja do inimigo. Resumindo, E quando eu recebi um convite para ir numa igreja cristã, uma igreja evangélica, eu tinha assim uma aversão pelas coisas de Deus. Eu me lembro que eu fui meio contrariado, sentei na galeria daquela igreja, uma igreja tradicional, com uma liturgia muito calma, e aquele pastor veio e começou a pregar. E eu lá eu tinha cabelo na época, faz tempo, cabelo assim espetado com gel, a calça rasgada de coturno, uma camiseta velha, com a cara fechada, E aquele pastor começou a pregar muito calmamente. Ele falou sobre o Salmo 23, Salmo 121, enfim, começou a trazer alguns textos ali. E de repente aquele rapaz que estava todo bravo, todo marrento na galeria, começou a chorar, começou assim a sentir uma pressão, assim uma presença muito grande da parte de Deus. E cutuquei aquele rapaz que tinha me convidado, falei assim, fulano, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando assim? Está todo mundo normal, eu estou chorando. E aquele amigo disse assim, deve ser Deus, Anderson. E daquele dia em diante, os meus caminhos e os caminhos de Deus se cruzaram. E isso já tem mais de 30 anos, Então, o impacto da palavra de Deus, uma pregação, entre aspas, simples, porque nunca é simples, porque a palavra de Deus é poderosa, mas não havia nenhum tipo de subterfúgio. Era um homem pregando no microfone, eu lá na galeria, e Deus me acertou no meio ali e mudou minha história. E qual era a cidade? A cidade é Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. O pregador daquela noite era o pastor Melquisedeque Bronde. Hoje deve ter mais de 90 anos, está vivo ainda, é pastor ainda, de uma igreja chamada Ágape, na mesma cidade. E aquele dia, aquela noite mudou a minha história. Quem me levou à igreja foi o presbítero Neandro de Souza, que também ali é muito conhecido na minha cidade natal. Nós nos conhecemos em 2011, 2012. Por aí, ou antes até. E a gente teve uma caminhada, e depois você pastoreava a igreja. Sim. Fonte da Vida, Por 18 anos eu fiz parte do ministério Igreja Evangélica Pentecostal Fonte da Vida, por 18 anos. E fui pastor titular de algumas igrejas desse ministério. E foi um tempo muito bom, uma igreja maravilhosa, um ministério muito abençoado, que está na presidência do pastor Jairo Eck, que é um homem de Deus muito precioso. E agora, com o seu genro, o pastor Lucas Martins, também é um dos líderes lá. São pessoas muito preciosas, muito valiosas para Deus. Mas nos conta um pouco vamos voltar um pouquinho aí na história. Sim. Na tua história, e eu quero conhecer, embora já conheça, mas eu gostaria de que você mencionasse ali aqueles momentos ali de onde você recebeu o chamado da parte de Deus. Como é que foi esse momento? Eu tinha alguns problemas, Tinha N problemas. Entre eles, depois de me converter, eu era o único cristão, assim, evangélico da minha casa. E havia uma pressão ali, porque todos eram de outra denominação cristã, vamos dizer assim, Eles eram católicos romanos. E eu não tinha muito ambiente para orar, porque eu me tornei um jovem pentecostal, barulhento, E eu me lembro que eu tinha uma certa dificuldade na fala.
eu quando começava a falar, eu me empolgava e a minha língua meio que travava, e eu não conseguia terminar as frases muito bem, era quase uma gagueira. E eu me lembro que o pastor, esse pastor muito precioso, o pastor Melquisedeque, me deu uma oportunidade no meio da semana. Tanto eu insistia, deixa eu pregar, eu quero pregar. Ele, muito querido, muito manso, falou, então prega. E era um dia de semana, os irmãos vieram do trabalho cansados, né? E eu peguei o microfone e fiz uma pataquada toda. Eu não achei o texto, falei gírias, falei alguns palavrões, eu tinha alguns meses de crente. No meio da minha fala, ali saíram algumas palavras de baixo calão, gaguejava, a boca travou, e foi uma tristeza, mas eu estava empolgado. Quando eu acabei de pregar, eu virei para esse pastor muito querido e falei assim, pastor, o que o senhor achou? Ele falou, Eu falei assim, quando é que eu posso pregar de novo? Ele falou assim, ô filhão, daqui uns 5 anos você tenta de novo. E a partir daquele dia, eu comecei a pular a janela do meu quarto, andar alguns quilômetros até sair da cidade e ir para um pasto, onde ali haviam bois e vacas, no meio do nada, tinha um canavial que circundava aquele pasto. E eu ficava ali chorando com a Bíblia na mão, à luz da lua, e pregando, como se estivesse pregando para aqueles bois, né? E era um fuzuê, boi corre para cá, vaca para lá, e eu pregando, né? E um dia, numa dessas noites que eu ia lá, eu comecei toda noite, estava desempregado. Um dia eu parei e falei, o que eu estou fazendo aqui nesse pasto? Eu venho aqui toda madrugada, já não estou dormindo mais como dormia. Fico aqui pregando para ninguém, para esses bois e vacas aqui. Eu nunca mais vou voltar aqui, eu estou perdendo o juízo. E fui saindo, quando eu fui saindo, eu ouvi dentro do meu espírito a voz de Deus. E Deus disse assim, você está enganado, não é você que vem aqui. Sou eu que estou te trazendo e te moldando, te preparando para o chamado, para o propósito que eu tenho na sua vida. E eu achei aquilo muito absurdo, eu falei, mas que propósito? E Deus me disse, pensa, um rapaz recém-convertido, ex-usuário de drogas, meio gago, mal vestido, sem dinheiro, desempregado, de madrugada, pregando num pasto. Eu usava de púlpito um tronco. E Deus falou assim, se você continuar vindo aqui pregando, entre aspas, para ninguém, mas como se você pregasse para uma multidão, eu vou tomar você e vou levar você a muitas nações da terra, para que você anuncie o meu evangelho. E eu disse assim, eu não conhecia toda a Bíblia, até hoje estou aprendendo a Bíblia ainda, mas pensa, alguns meses de crente, eu falei, Deus, não minta para mim. A Bíblia diz que Deus não mente, Deus não pode mentir, e Ele é a verdade absoluta. Mas eu não sabia, e eu falei assim, pastor Sandro, não minta para mim. E a voz de Deus aumentou o seu volume dentro de mim. E Deus, como um trovão, falou assim, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu não minto. E você verá que a minha palavra se cumprirá na sua vida, rapaz. Eu fui jogado no chão, pastor Sandro. Eu caí de joelhos naquele pasto, e a sensação que eu tive era que o pasto estava tremendo com a voz de Deus. Eu comecei a gritar assim, segurando a Bíblia no meu peito, e ele dizia, eu te colocarei nos pássaros de aço, e você irá a muitas nações, e eu serei exaltado na tua vida. Eu falei, Senhor, mas eu igual a Moisés, né? Lógico que não tão importante quanto Moisés, mas parecido com Moisés, disse assim, mas eu não sei falar, eu sou gago. E Deus disse assim, você não percebeu, mas a sua gagueira foi embora. Já havia dias que eu ia lá pregar e não gaguejava mais. Então eu até brinco, né, quando estou pregando em alguma igreja, que as pessoas estão muito sérias, viu? Que eu só não tinha medo do boi, rapaz. Eu não tinha medo da cara da vaca, vou ter medo de você, né? E Deus cumpriu isso, pastor Sandro, de me levar a muitas nações. Você sabe um pouco da nossa história, né? Temos pregado em muitos países. E ao mesmo tempo, você me permite acrescentar, a minha esposa trabalhava de faxineira de um banheiro de posto de gasolina. Faxineira é uma profissão digna, limpar banheiro alguém tem que limpar, e é muito digno também. Só que teve um dia especialmente que fizeram as necessidades do lado do vaso, no chão. Era um banheiro de mulheres, né? Posto de estrada. E ela tinha que, de quando em quando, olhar dentro dos banheiros e limpar. E ela viu aquelas fezes, né, no chão, ajoelhou ali, limpou, chorou muito, se sentiu muito mal, né, muito envergonhada daquela situação. E se sentou num banquinho na entrada do banheiro, dando papel higiênico. Na época era muito comum isso. E tinha uma caixinha que você colocava um dinheirinho ali. Eu estava noivo dela. Ela ali, né, de repente parou um ônibus, umas irmãzinhas de coquezinho, chinelo, saião, aquela conversando e tal, ela quieta. Uma dessas irmãs veio marchando e falando em línguas estranhas. E falou assim, minha serva, eu vi você aqui ajoelhada chorando. E eu contei as lágrimas que caíram dos seus olhos, e olhei para os teus lábios e vi que não saiu nenhuma palavra de murmuração, mas dentro do teu espírito você me adorava.
eu vou te levar, a mesma palavra, às nações da terra, e você entrará nos pássaros de aço, e eu vou usar a sua vida dentro desta caverna, eu vou tirar você daqui, chamou aquele lugar de caverna, porque era um lugar muito difícil para ela, e você irá a muitas nações. Quem olha hoje a gente, né, com uma roupinha até bacaninha, né, falando alguns idiomas, conseguindo errar, né, em português, inglês e espanhol, fala assim, mas vocês tinham um jeitão assim de missionário. Se você nos visse quando Deus falou conosco, ninguém nos escolheria, pastor. Mas Deus nos escolheu e tem cumprido a sua palavra. Japão, Europa, Estados Unidos, América Central e tantos outros lugares que Deus tem nos enviado para pregar a palavra de Deus. Quando eu te conheci, eu lembro que você estava aprendendo inglês. E você falava, né? Tinha um grupo que você procurava falar. E aí tu falava, eu vou falar inglês ainda fluente. Lembra? E hoje, quando eu vejo você pregando nos Estados Unidos, indo para a Argentina, né? E pregando lá em espanhol, deve ser uma experiência assim, olhando para trás, né? Porque tem muitas pessoas que de repente estão nos assistindo agora, que elas de repente têm esse desejo, né, de servir o Senhor. Verdade. E muitas vezes Deus está levando alguém a uma experiência, de repente como a do pastor Anderson, a experiência de sonhar, né, as nações, sonhar aos povos não alcançados, né? E às vezes você acha que é loucura minha. Aqui está um cara, está uma pessoa aqui, um amigo que realmente está experimentando hoje as promessas que Deus fez lá atrás, né? Verdade. Em relação aos idiomas e a tudo mais que Deus vem nos aparelhando, veja bem, existe a profecia, e a profecia não é o cumprimento, a profecia é uma possibilidade que vem da parte de Deus se você se alinhar com aquela palavra. Então, exemplo, né? Davi vai ser rei. Ok, mas ele teve que matar Golias, ele teve que se posicionar. Da mesma forma, é muito comum, às vezes, quando Deus está usando as pessoas que estão pregando, o pregador apontar para alguém no meio da multidão e falar, ei, você tem um chamado para as nações. A questão é, o que aquela pessoa vai fazer com aquela palavra profética? No meu caso, quando eu começaram a dizer assim, Deus vai te usar. Eu falei, bom, se eu vou viajar, eu preciso de passaporte. Eu agia, né? Toda glória eu dou a Deus, mas Deus colocou um peso no meu coração para agir. Não era só ficar sonhando, deve ser legal. Não, se Deus falou, vai acontecer, eu tenho que me preparar. Então o que eu comecei a fazer? Numa favela que eu morava, eu falei, Deus, se o Senhor está falando que eu vou para as nações, eu preciso falar outras línguas. Eu não posso só falar português. E Deus me falou, muito bem. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para comer. Eu comia assim muito pauperamente, né? Era pouquinha comida. E eu falei, como é que eu vou fazer em inglês? Ele falou, compre uma Bíblia em inglês. Aí eu, resumindo a história, comprei a Bíblia em inglês, a Bíblia em espanhol, com o dinheiro assim contadinho, contei as moedas, pastor Santo, para comprar. Cheguei em casa, no barraquinho, uma luz bem fraquinha, já era casado, já tinha 2 filhas, né? O Daniel não era nascido ainda. Daí eu abri a Bíblia em inglês, a Bíblia em espanhol, a Bíblia em português. Eu trabalhava na obra de Deus, fazia minhas correrias, pregava o Evangelho, e à noite eu tinha tempo para estudar. Eu lembro da Elaine como se fosse hoje, falando assim, amor, vem deitar. Ela estava achando que estava sem juízo, porque o homem abriu 2 livros que ele não consegue entender, e a Bíblia também, no mesmo capítulo, né? Então eu abria, por exemplo, Salmo 23, em espanhol, inglês e português. E ficava lendo os 3 e começava a chorar. Eu disse, isso não faz sentido. Eu não entendo nada do que está escrito. Isso foram vários dias, até que uma noite, eu lendo as escrituras em inglês, a minha mente abriu. Parece que abriu a carburação, né? O estágio 2. Eu falei, the Lord is my shepherd. O Senhor é meu pastor. I have all I need. Tenho tudo que eu preciso. E comecei a juntar as palavras. Foi algo sobrenatural, mas também teve transpiração. Teve inspiração e transpiração. E esse foi o começo de aprender idiomas, né? Hoje eu não falo fluentemente. Eu me viro em inglês, me viro em espanhol, porque eu não quero aparecer, como esse homem é poliglota. Eu tenho que trazer uma mensagem de salvação e eu me obrigo a aprender esses idiomas para poder chegar na América Central, América do Sul e predicar a palavra de Deus. E também quando eu vou para os Estados Unidos ou outros países, né? No Japão, por exemplo, eu usei o inglês lá. Então você usa isso como ferramenta. Agora não adianta, meus amados. Lá em Israel também, né? Israel também, pude ter conversa com pessoas, pregar o evangelho em inglês. Mas não adianta nada você receber a palavra profética se você não creu. Por exemplo, alguém recebe uma palavra assim, você vai ser um grande empresário. Meu amigo, vai estudar sobre empresa, né? Vai sonhar a tua empresa. Conversa com pessoas da igreja que são empresários. Deus falou comigo, como é que é ser empresário? O que eu preciso aprender? Porque se você cruzar os braços, nada vai acontecer. Então eu entendo, da forma que eu entendo, eu posso estar enganado, né? Mas na minha vida foi assim, é o fator divino e o fator humano caminhando juntos.
É aquilo que Deus falou, é aquilo que você está fazendo, que se alinha. Eu preguei, né, na tua igreja já sobre o alinhamento do Cronos e do Kairos, quando o tempo perfeito de Deus e o nosso tempo se encaixam, e aquilo acontece. Então, se eu não falasse inglês, eu poderia, claro, pregar em português com alguns tradutores, mas tem lugares que eu vou. Eu estive pregando num lugar na América do Sul que era 5 quilômetros de altitude e não tinha nenhum tradutor, pregando para os índios lá. Quem vai me traduzir? Então eu tenho que fazer aquilo que é possível, né, para estar preparado para pregar a palavra. E você que está me assistindo aqui, eu quero dizer algo para você. Aquilo que Deus falou se cumprirá, mas tem coisas que Deus não vai fazer, que são coisas que você e eu temos que fazer, e Deus vai fazer o resto. E como é que foi a história dos livros? Muito legal, pastor. Eu já faz 2 anos agora, nós estamos em 2023, né? E já faz 2 anos que eu deixei a igreja local, como eu falei, por mais de 20 anos como pastor, por um mandado de Deus. Foi difícil entregar a igreja. Conversei com a minha esposa, conversei com a liderança da igreja e entreguei para um discípulo que hoje está indo muito bem lá, está fazendo um ótimo trabalho. E eu saí para fazer missões através de uma igreja que é uma igreja parceira nossa, né? Nossos pastores que cuidam de nós, que é o pastor Jocelyn Silveira e Jennifer Silveira, da Global Church em Washington, a cidade de Puyallup, perto de Tacoma, perto de Seattle. E eles nos chamaram para trabalhar com eles, foi uma grande alegria para nós. A gente fica alternando, né? Vai lá, ajuda eles na obra social lá nos Estados Unidos e ao redor do mundo também. E eles nos ajudam financeiramente, mas é claro que nós não podemos ser pesados para eles, né? E a gente tem nossos gastos, nossos custos fixos, e nós também fazemos missões sem pedir auxílio dos Estados Unidos. Eles ajudam Minamar, que é perto do Vietnã ali, tem orfanatos. Então eles estão sobrecarregados de coisas que eles têm que fazer e têm que suprir. Para que a gente não fosse pesado, nós recebemos de Deus o desejo, a capacidade de escrever livros. Então eu escrevi 3, o terceiro não está aqui, o primeiro não está aqui. O primeiro foi o Evangelho Escondido, que é um livro assim que Deus abriu muito a minha mente sobre Jesus escondido no Velho Testamento, onde ele estava ali, né? São sombras. Hebreus fala que o Velho Testamento são sombras da revelação do Novo. Um livro muito poderoso. E o outro livro que Deus me deu, que está aqui comigo, é Oração que Agrada a Deus. Dentro de poucos dias, eu vou estar agora no digital também. Então hoje é só analógico, né? Valvulado. Eu vou no lugar e vendo os livros, mas dentro de poucos dias tem uma empresa que vai começar a vender eles pela internet. Em formato de e-book. E-book, exatamente. Aí esse livro aqui, A Oração que Agrada a Deus, eu abordo um tema muito importante, que nem toda oração agrada a Deus. Jesus, ele fala que os pagãos, eles ficam repetindo, achando que assim vão agradar a Deus, chamar a atenção de Deus, palavras vãs, né? Então tem uma fórmula que é mais assertiva da oração, e eu concentro esse livro naquele incenso que Moisés foi instruído por Deus para fazer. E cada item daquele incenso, ele está apontando para a pessoa de Cristo, falando sobre o sacrifício de Jesus. Só um exemplo. Tem um dos ingredientes do incenso que é extraído de uma planta. Eles cortam o caule daquela planta, ferem a planta, né? Aquela árvorezinha, e a árvore, para se defender, ela solta uma seiva, e aquela seiva serve para remédio e perfume. O que isso tem a ver com Cristo? Jesus foi para uma cruz que era de madeira, foi ferido na cruz, e como resposta ao seu grande sacrifício, à sua paixão, ele sangrou, e o sangue dele nos perfuma diante de Deus e nos cura. Então o incenso que Moisés fez sem entender o que estava fazendo, mas todos os pontos do incenso apontam para a pessoa bendita de Cristo. Qual que é a oração que agrada a Deus? A oração que você apresenta a obra de salvação e diz: olha, não é por os meus méritos que eu me aproximo de ti, eu apresento Cristo, o Cordeiro de Deus, e entro diante do trono da graça com confiança. Então é um livro que ajuda muitas pessoas a desmistificar a oração. Não é algo místico, não é algo difícil. A oração é acessível a você e a mim, e a oração tem o poder de mudar nossas vidas. Amém. O terceiro livro, o primeiro é, nome? O Evangelho Escondido. O segundo é? A oração que agrada a Deus. E o terceiro? O terceiro, pastor Sandro, é o amigo dos pecadores, né? Jesus, nos dias do seu ministério terreno, ele recebeu muita resistência, mas onde ele mais recebeu resistência foi com os fariseus. Os fariseus eram o suprassumo da religião judaica. Eles eram homens muito inteligentes, conhecedores da palavra de Deus, da Torá, e eram pessoas influentes naquela época. Então, eles lutavam para
impedir que Jesus avançasse no seu ministério. Por quê? As reuniões deles começaram a ficar vazias. E as reuniões do jovem Galileu, né, do rabino da Galileia, elas se enchiam de milhares de pessoas. Inclusive, há relatos na Bíblia de que Jesus pregou por dias. E ninguém ia embora, as pessoas permaneciam ali ouvindo a ministração de Jesus. E milagres aconteciam. Então, para tentar impedir o ministério de Jesus, os fariseus chamaram Jesus de Beelzebu, filho de Beelzebu, de lunático, de herege, de louco. Mas também um dia disseram que ele também, além de tudo isso, era amigo dos pecadores. E nessa frase eu concordo com eles totalmente, porque Jesus diz: eu sou amigo de vocês porque o amigo dá vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Então esse livro fala sobre um relacionamento, né? Tem até aqui um subtópico: a relação mais improvável de todos os tempos. Que relação é essa? É o pecador com o Salvador. Por incrível que pareça, Jesus sente prazer em se relacionar com pessoas como nós. E o Espírito Santo é relacional, né? O poder de Deus, a graça, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. O Espírito Santo, que agora representa Jesus, quer ter comunhão conosco. É relacional. Ele não quer que seja só um poder. Ele é uma pessoa e em Cristo Jesus estamos próximos de Deus. Ele é o nosso amigo. Um livro muito bom também para evangelização. Glória a Deus. É um poder relacional, né? O Espírito Santo. O pastor Anderson, conta um pouquinho dessa experiência que você está vendo nesse momento, indo às nações e falando do amor de Jesus. Conta a experiência com o judeu lá. Sim, a gente teve agora, eu e minha esposa, em Israel. Nós ganhamos uma viagem, né, para lá, e irmãos muito queridos pagaram essa viagem para nós, e nós tomamos cuidado de não gastar demais. Ainda que eles disseram assim: o que for preciso. O que a gente fez, né? Pegou as passagens mais baratas, ficamos no Airbnb, e comíamos na rua o que dava, e pegamos carona. Mochileiro. Né? Mochileiro, bem assim. Foi muito legal. Então a gente de mochila, pegando carona em Israel e tal. E num dado momento lá, eu tive a oportunidade de estar perto do Mar da Galileia, e tinha alguns judeus ortodoxos perto de mim ali, e eu comecei uma conversa com eles. E, surpreendentemente, eles são bem fechados, né? São muito queridos, são um povo que nós amamos, mas eles são pessoas reclusas, né? E começaram a conversar, me deram atenção ali. Eu tinha passado uma noite em oração, uma madrugada em oração. Eu estava sentindo muita glória de Deus naquela manhã. E comecei a conversar com um deles, e a conversa foi mais ou menos assim. Eu perguntei: eu tenho algumas dúvidas, quantas são as leis, as proibições que vocês têm, os mandamentos, quantos são? Ele falou: 613, 613. Eu falei: uau, it's a lot of rules. É um monte de regras, né? Ele falou: E ele ficou animado, ele falou: você quer saber mais? Eu tenho muita curiosidade. Eu falei: eu admiro demais o seu povo. E ele falou: você é judeu? Eu falei: não. Você é sefarade? Você é sefaradim? Você é alguém da diáspora? Eu falei: não. Eu acho que eu sou, até porque meu nome é Marques, né? Então tem um pessoal que saiu lá com esse nome que era judeu. Mas eu não quis me identificar dessa forma, não me entendo assim, eu sou um cristão, né? Eu falei: não, eu admiro só o seu povo. Eu falei: quantas são as leis? Ele falou: 613. Eu falei: uau. E eu falei para ele assim: o senhor cumpre essas leis? Aí ele estava todo animado, ele foi de 0 a 100, né? Ele voltou a 0. Ele falou assim: não cumpro. Ninguém as cumpriu totalmente. Eu falei: mas o que acontece? Porque parece que o seu livro diz que se você quebrar uma, você é culpado de todas. E ele ficou muito impactado com isso que eu falei. Ele falou: é verdade, está no livro. Quem peca em um princípio é culpado de todos os princípios. Eu falei: parece que é um jogo que o ser humano não consegue ganhar. Ele falou: nenhum ser humano conseguiu cumprir. Even Moses, mesmo Moisés, não conseguiu cumprir a própria lei que trouxe. Eu falei: uau. E o que o senhor faz quando o senhor quebra a lei de Deus? Aí ele se animou um pouquinho mais. Ele falou: eu faço orações em hebraico. E eu falei: que legal, mas o senhor acha que isso resolve? Ele falou: eu espero que sim, I hope so. Ele falou: eu espero que sim, tenho esperança que sim. Eu falei: mas me perdoe a minha ignorância. Me parece que o seu livro diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele falou: pois é. Eu falei: por que o senhor não mata animais como no passado? Por que o seu povo não sacrifica no altar como era no princípio? Ele falou: está vendo que eu estou de preto? Eu falei: estou vendo. Eu estou de luto pelo templo. Eu falei: uau. E o senhor só pode... Eu sabia todas as respostas, né? Eu falei: o senhor não pode sacrificar então em qualquer lugar? Ele falou: não. There's one place, só há um lugar, que é no topo do Moriá, onde é o Santo dos Santos.
E lá está tomado pelas nações que são inimigas de Israel, e nós não podemos construir o templo ali. Se eu sacrificar em outro lugar, serei rebelde diante de Deus. Eu falei, uau, que coisa. Eu perguntei para ele assim, quem é o Messias? Isso foi chegando gente em volta, pastor. Quem é o Messias? Ele falou, ninguém sabe. Eu perguntei, o Messias já veio? Ele falou, não. Eu falei, ok. Ele virá então, estamos esperando por ele. Eu falei, que legal. Mas me perdoe, o senhor está vestido de preto por causa de quê? Ele falou, o luto. Ah, de qual templo o senhor está em luto? Ele assustou. Ele falou, the second one, o segundo. Os dois foram destruídos no mesmo dia, dia 9, se não me falha a memória, de Ava, no mês de Ava. No dia 9, séculos de diferença, no mesmo dia, os dois templos foram destruídos. Não foi uma coincidência. Havia um trabalhar de Deus ali. E eu perguntei para ele, o segundo templo? Ele falou, Eu falei assim, escuta, eu posso estar enganado, mas me parece que os registros das famílias judaicas estavam guardados dentro do templo. Então, se o Messias viesse depois do segundo templo destruído, como ele provaria que ele é da tribo de Judá? Que ele é descendente do rei Davi? Me parece que na destruição do segundo templo, acabou-se os registros. E também há um profeta no seu livro que diz que o Messias viria antes da destruição do segundo templo. E Jesus, para quem está nos assistindo, Jesus é o Messias, porque depois que ele foi ressuscitado, alguns anos depois, aquele segundo templo foi destruído. Ele fala, olha, esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra. E essa profecia se cumpriu cabalmente. Eu fui lá em Israel e só tem um muro, se não me falha a memória, o muro oeste, que está ali de pé, da época do segundo templo. Não há mais nada ali. Então, depois que Jesus foi aceito por Deus o Pai como sacrifício perfeito, cessou o seu sacrifício. Entende? Nem que o judeu quiser, ele não pode. Vai acontecer isso de novo no final dos tempos. Mas daí ele falou assim, realmente, né? Eu falei, então, se o Messias não veio, ele não virá, e acabou-se a esperança de Israel. Naquele momento o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, como eles dizem, né? O Espírito Santo, feriu aquele homem. Porque ele começou a sentir vontade de chorar, um homem mais velho do que eu, e eu fui sempre muito educado, muito respeitoso. Nós respeitamos todas as religiões, né? Cada pessoa tem o direito de professar a sua religião, mas eu estava expondo meus pensamentos. E aquele homem, um senhor já de idade para ser meu pai, ele falou assim, moço, eu não te conheço. Olha que lindo, Sandro, pastor Sandro. Mas eu vejo Adonai na tua boca, o Senhor na tua boca. As palavras que saem da sua boca, elas acertam o meu coração. E nós conversamos mais algumas coisas, chegou mais gente, eu tive que parar, porque em alguns lugares você não pode pregar abertamente, temos que ter sabedoria, né? Mas eu falei um pouco ali do Evangelho para aqueles judeus ortodoxos, me respeitaram, me ouviram, eu os respeitei, os admiro demais, mas foi um tempo muito gostoso lá, pregando a palavra de Deus. Que tremendo, tremendo ouvir essas experiências, né? Que o Senhor nos proporciona. Somente o Senhor, né? Quando você vê o teu testemunho lá atrás, meu Deus, pregando para as vacas, improvável, né? Improvável, né? E hoje você indo às nações, teve um ministério consolidado, né, ali na cidade de Curitiba. Sim. Foi onde nós nos conhecemos. E quando nós olhamos para tudo isso que Deus faz, cada vez mais a gente tem a certeza de quem Deus levanta, né? Sim. Corações disponíveis, né? Corações dispostos a obedecê-lo, né? Verdade. E olhando também, né, o teu casamento, Anderson, como é que foi que tu conheceu a Elaine? Meu Deus, foi... Aí tem história, hein? Eu era um jovem solteiro, depois que me converti, muito preocupado com o casamento. Eu tinha medo, né, na minha ignorância, de que Deus me desse qualquer pessoa. Casa aí, né, e acabou. Então eu descrevia em minha oração os detalhes da minha esposa. Eu quero assim, assim. No meu caso eu dizia, eu quero loira, quero olho verde, quero alta, né? E descrevia ali. E um dia eu estava numa praça no interior de São Paulo e via a moça que eu descrevia. Eu disse, Deus, mas a gente não ficar gastando muita conversa na oração, né? Aquela moça está passando naquela praça ali, é daquele jeito que eu oro. Eu queria uma moça daquele jeito, não disse que era ela, disse que eu queria parecido com ela. Mas era a Elaine? Era a Elaine. E daí passou-se acho que 2 anos, algo assim. Ela entra na igreja que eu congregava, e eu brinco, mas é uma realidade, que ela não aceitou Jesus, ela foi atacada pelo Espírito Santo. Ela entrou e Deus, acabou com ela, estragou ela para o mundo. Ela deixou as drogas, né? Ela era usuária de crack, maconha, ela era alcoólatra, ela fumava desde os 9 anos de idade. Bebia desde os 9 anos, então uma vida destruída. Mas quando ela entrou na igreja pela primeira vez, o Espírito de Deus tomou a minha esposa, né? Ô, pastor Anderson, acho que esse detalhe aí, às vezes a gente passa por cima dele, né? Dessa moça, Elaine, usuária,
Porque hoje nós conversamos aqui no final do culto com um jovem que... Sim, passando por esse tipo de problema. Passando por isso, né? Eles se veem impossibilitados de serem libertos, de alcançarem a graça do Senhor, Sim. né? A gente tem que respeitar, porque cada pessoa tem um processo, né? Mas eu creio de verdade que se a pessoa se posicionar em fé e se lançar nas mãos de Deus, meu amigo, é um atalho, né? É um caminho muito mais curto para a libertação. E a minha esposa se converteu muito rápido, um monte de gaviões lá, né? Aparecendo, dizendo, Deus falou comigo. Ela falou, não, mas Deus não falou comigo. E eu orando por ela, Deus é a moça da praça que eu apontei. E um dia a gente começou a namorar e estamos juntos há mais de 30 anos juntos, né? Para a glória de Deus. E ainda pensando um pouco sobre o tempo do começo, né? Eu me lembro que eu e Elaine, as primeiras brigas nossas, porque a gente era dois bichos, né? As primeiras brigas nossas, eu não tenho vergonha de contar isso hoje do lugar que eu estou, né? A gente uma vez quebrou a casa inteira, literalmente. Eu dava socos assim para quebrar o guarda-roupa, quebrar o sofá, e apontava para ela, pastor. Isso eu tinha 21 anos. E falava assim, eu estou quebrando isso aqui porque eu queria quebrar você, né? Aquela briga assim, de filme. E hoje eu olho para ela, a gente aconselhando casais, né? Viajando as nações. A gente pregou num retiro de casais nos Estados Unidos, foi muito bacana. Então qual que é o meu ponto aqui? Deus escolhe os improváveis. Está em Coríntios, escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as que não são. E eu e minha esposa temos um código, né? Nossa, agora eu vou falar para vocês, vão conhecer, né? Que quando Deus nos usa, porque às vezes Deus nos usa, né? De vez em quando Deus lembra da gente e nos usa. Aí a gente desce do altar e as pessoas vêm nos abraçar e falam, uau, pastor, que palavra, Deus falou comigo. E pode vir um pouco de vaidade, né? De orgulho. Então nós temos fosse um preguinho, né? Um espinho, que a gente usa um no outro. Que eu falo para ela assim, ela fala para mim. Eu digo para ela assim, parabéns, amor, você foi uma ótima jumentinha. E ela diz o mesmo para mim, ela fala assim, amor, você foi um ótimo jumentinho essa noite. O que isso significa? Nós não somos nada. Se Jesus não está sobre nós e em nós, ninguém nos dá atenção. Então, eu era semi-gago, vamos dizer assim, desempregado, sem esperança. Minha esposa morava com mais 17 pessoas numa casa. Era órfã, usuária de droga. Mas ninguém nos escolheria. Deus olha e fala assim, vou usar vocês. Por quê? Porque Deus é glorificado quando você não é nada. E eu profetizo na sua vida, se você crer, receba. Você que diz assim, eu não sou ninguém. Pois é, cuidado, hein? Deus vai usar você poderosamente. E nunca tire isso da sua mente, que realmente você não é nada. Mas Deus pode usar o nada e fazer o tudo com o nada, porque Ele é Deus. Glória a Deus. E uma outra algo que eu gostaria de compartilhar aqui, né? Esse chamado de ouvir Deus falar, de entender o que Deus está falando. Vocês eram muito, muito novos, né? Sim. E esse ouvir Deus, essa simplicidade, né? Que muitas vezes a gente fala, né? Eu conseguir ouvir Deus e obedecer aquilo que Ele está falando, né? Eu acho. Pastor Sandro, aconteceu algo hoje aqui muito bacana no final do culto. Tinha um rapaz ajoelhado e o Espírito Santo falou assim, filho, tem um segredo no nome dele. Aí eu falei para ele assim, qual é o seu nome? E ele falou o nome dele, e o nome dele era o nome da mensagem que eu preguei. Eleazar. Ele estava muito emocionado, eu não entendi por quê. Deus só falou para mim assim, eu não conheço ele mesmo, Sandro. Eu não sou uma pessoa que fico pesquisando na internet. Eu acho que ele nem é membro aqui, não sei. É membro? Ele é membro aqui? Mas enfim, Deus falou comigo, fala com ele aí, enfim. Então ouvir a Deus é um desafio, porque Deus nos fala coisas absurdas. Eu não conheço o nome do rapaz, Deus manda eu perguntar o nome dele e dizer que é um segredo no nome dele, e o nome dele é o nome da mensagem. Eu estava no México há 2 anos atrás, eu precisava comprar uma bota, porque na América estava nevando. E eu falei, não posso, porque esses tênis aqui na neve vai acabar com o meu pé, né? E eu fui numa loja de sapatos, eu, minha esposa, mais alguns irmãos. E ao entrar na loja, o Espírito Santo disse para mim assim, pastor, eu sei o nome desse vendedor. Eu falei, legal, mas eu não sei. E o Espírito Santo falou assim, diga para ele que você sabe o nome dele. Eu falei assim, mas Espírito Santo, eu não sei o nome dele. Eu nunca vi ele na vida. E o Espírito Santo disse assim, mas eu sei, você confia em mim? Eu falei, eu confio, eu não confio em mim. Aponte para ele, Anderson, e fale com autoridade, eu conheço o teu nome. Aí eu apontei para o rapaz, sem jeito. Não é legal, você não se sente o bambambam, você se sente um nada. Eu falei assim, eu conosco tu nombre. Ele regalou o olho assim, você me conhece? Ele falou, não. Eu também não sei quem é você, eu sou de outro país, sou brasileiro. E comecei a falar com ele ali, não há possibilidade de eu saber o seu nome, mas eu sei o seu nome. Aí toda a loja é uma loja pequena, mas tinha alguns funcionários, parou de vender.
parou de conversar e ficou olhando pro doido, que era eu, apontando para um cara, dizendo assim: eu sei o teu nome. E daí ele falou assim: então qual é o meu nome? E eu falei: meu Deus, eu não sei o nome dele. O Espírito Santo falou assim: parabéns, você confiou em mim, o nome dele é Juan. Tu nome és Juan. Ele começou a tremer e chorar. Mi nome és Juan, mi nome és Juan. E Deus me deu um pouco da vida dele. Ele falou: olha, você passou por um problema assim, assim, Deus te tirou do hospital há poucos dias. Aí Deus mudou aquele quadro, preguei, ganhei a alma dele para Jesus. Aí quando eu fui querer pagar a bota, não deixaram, me deram a bota de presente, né? Não que eu tenha feito isso por uma bota, né, irmãos? Mas é assim, é gostoso contar essas histórias. E hoje, quando eu olho para a bota, eu digo assim: rapaz, essa bota aí... Essa bota tem história. Tem história, é uma bota missionária, eu brinco, né? Porque eu creio que nesses dias carecemos dessa sensibilidade no Espírito de profetizar, de entrar num comércio, na fila de uma lotérica, No ou dia a seja, dia, né? onde quer que você esteja, você ser um instrumento, um canal de Deus ali, nem que seja assim, ou conseguir ouvir: ó, eu quero falar contigo, eu sei o teu nome. É loucura. Loucura. Mas ainda que Deus você... queria dar uma bota para ti. Sim. Você precisava de uma bota. que E para bota, isso viu? precisou. Bota muito boa. Mas qual que é o ponto aqui? Ainda que você não tenha nenhuma revelação, você conhece o Evangelho. Então ainda que Deus não te fale o nome de ninguém, porque é um tratar de Deus, é de pouquinho em pouquinho. Você vai crescendo nisso. Mas vamos supor que você está começando do zero. Você precisa saber só o nome de Jesus. Chegue nos lugares e fala: eu queria dar meu testemunho aqui. Eu era assim, eu era uma pessoa assado, e hoje sou assim, porque Jesus mudou minha vida e quer mudar a sua vida. Pronto. Havia uma senhora na igreja que eu era pastor, que eu pregando um dia, ela era bem nova, convertida, ela chegou e falou assim: pastor, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: pois não. O que o senhor pregou é verdade na minha vida. Eu era muito triste. E eu estava vendo as minhas fotos, pastor. Todas as minhas fotos, não tem nenhuma eu sorrindo. Desde a minha infância, já era uma senhora, já dos seus 50 anos. Até hoje, não há nenhuma foto minha sorrindo. Porém, depois que eu aceitei a Jesus, as minhas fotos são outras. Ela mostrou para mim algumas fotos. Eu falei: puxa, é verdade. Eu falei: querida, use essas fotos e sai pregando para os teus vizinhos. Eles te conhecem, eles lembram da tua tristeza. Então, não temos desculpas. Deus pode nos usar com todas as nossas limitações, e Deus vai nos usar, e a sensibilidade vai aumentando conforme você vai crendo naquilo e se lançando naquilo. Uma boa tática para quem está começando é dizer assim, e também para os que já estão há muito tempo no caminho: querido, eu sinto no meu coração, eu tenho uma impressão desta palavra de revelação. Isso faz sentido para você? Se a pessoa disser não, fala: muito obrigado, foi um erro meu. Mas geralmente, quando você tiver essa postura humilde e dizer: olha, eu sinto da parte de Deus que você falou assim, 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 algo assim, assim aconteceu. A pessoa, se é verdade, a pessoa vai dizer: é verdade. Então você não precisa ser o bambambão, o profeta místico, andar com uma barba, eu estou com a barba branca aqui, né? Mas andar com um cajado, uma roupa diferente. Eu sou. Não, você é um ser humano comum que tem uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus e vai usar isso para a glória dele. Glória a Deus. Pastor Anderson, vamos conversar um pouco mais aqui. E o tempo do pastorado ali na cidade de Curitiba, na Fonte da Vida? Foram 18 anos entre dois vizinhos, que é uma cidade do interior do Paraná, e Curitiba. E antes eu fui pastor em Brasília. É uma lição. Hoje, por exemplo, na sua grande igreja aqui, o pastor Sandro tem uma igreja assim, grande, abençoada, né? Viva, uma igreja plena. Vir aqui pregar, eu entendo estar nos teus sapatos. Eu sei o que é um pastor local. Então, eu não venho de forma irresponsável mexer com as pessoas, falar alguma besteira e ir embora. Porque eu sei que depois a conta, o boleto, vamos dizer assim, chega para ti. Então, eu como fui pastor durante muitos anos e tive muitas fases na igreja de crescimento e outras fases mais difíceis, montanhas e vales, né? Eu sei o que um pastor local passa. Gente, mais de 20 anos como pastor local. E há uma preocupação de servir a igreja local hoje como um pregador itinerante com responsabilidade. E como pastor local, eu passei por algo que muitos pastores podem estar passando, chamado, hoje eu sei o nome, na época eu não sabia, burnout. O que é burnout? É quando você se queima fazendo o seu trabalho. Então aquilo que te dava prazer antes, que era pregar, atender pessoas, tocar um instrumento, dirigir um culto, aquilo que era prazeroso, te encher de vida, se tornar o que você quer evitar. O convívio com as pessoas você quer evitar. Aí você pensa assim: gente, será que eu estou me desviando? Não é. É só um cansaço extremo, que se você não atentar para isso, é como se você estivesse com um motor sem óleo, que vai estar queimando, vai entrar ali num colapso. E eu passei pelo burnout como pastor. Na época a minha igreja
ela movimentava 2 ônibus para o culto de domingo, mais uma van, tinha muita gente, o prédio super lotado, financeiramente a igreja estava bem, espiritualmente, em todas as áreas estava bem, mas eu que era ali, vamos dizer, uma figura importante da igreja, ali como ser humano, ali, o dirigente daquela congregação, foi a pior fase da minha vida. Porque às vezes, erroneamente, nós pensamos assim, se eu tiver uma grande igreja. Os problemas de uma pequena igreja, numa grande igreja, são os mesmos, só que são mais. Então, nós temos que ter grandes igrejas, nós temos que orar para termos um crescimento assim, poderoso, porém sem esquecer que, juntamente com o crescimento, você tem que ter momentos de oração com Deus, intimidade com Deus, momentos de descanso, momentos de você pegar a sua esposa, você que é casado, você que é casada, sair para descansar. Eu me lembro que uma vez eu estava com a minha esposa muito cansado, uma pessoa ligou para mim de outra igreja, falou assim, esteve pregando na minha igreja um dia aqui, pastor, eu estou desesperado, me atende aqui agora. Eu falei, qual que é o problema? Eu jantando com a minha esposa, eu vi lá que ele não parava de ligar, eu falei, amor, você me dá uns minutos? Ela falou, tudo bem, te dou um minuto. Eu, alô, ele falou, está acontecendo assim, assim. Eu falei, olha, tudo bem, eu vou atender, você não é da minha igreja, sem problema, você é uma alma, eu vou te atender. Porém, entretanto, contudo, eu estou num jantar aqui com a minha esposa. E eu vou te atender depois que esse momento de comunhão com a minha esposa acabar. Então, daqui mais ou menos 2 horas, você pode me ligar e eu vou te atender. Ele falou assim, mas você não pode me atender agora? Eu falei, se eu te atender agora, logo eu vou estar ligando para você ou para outro pastor para socorrer o meu casamento. Eu falei com muita educação, mas o seu casamento está em colapso porque você não teve prioridades. Então, como pastor local, eu aprendi, eu brinco, né, que a alegria não é boa professora, mas a dor é didática. Infelizmente, eu aprendi com a dor, que se você não tiver o cuidado de cuidar de si mesmo, é igual no avião, né? Quando o avião decola, vem a pessoa e fala assim, se o avião tiver uma descompensarização do oxigênio, máscaras automaticamente cairão do teto. Primeiro coloque em você, depois coloque na pessoa do seu lado, se for uma criança ou um idoso. Porque se você tentar colocar na pessoa do seu lado, você vai desmaiar, não vai nem colocar na pessoa e nem em você. Então a prioridade é você respirar. Depois, respirando bem, oxigenando o cérebro, você ajuda quem você puder. O pastor local e os crentes em geral, primeiro você. Lê a Bíblia para você, não para preparar sermão. Ora para ter comunhão com Deus, não para ter poderes de orar por... Não, primeiro é você e Deus. O teu jejum, ocasionalmente, uma boa alimentação, cuidar do seu físico, fazer algum tipo de exercício, ter uma vida de comunhão íntima com a esposa, então você vai estar apto para gerenciar ali, para trabalhar nas ovelhas que não são tuas. Então acho que a lição maior que eu recebi nesses 23 anos aí de pastor local é isso, não se queime fazendo, Deus não quer te matar, Jesus já morreu pela igreja, você não precisa morrer pela igreja, você tem que viver para a igreja. O apóstolo Paulo, ele falando para Timóteo, ele fala, né, cuida de ti mesmo e depois do rebanho. Verdade. Paulo dá essa instrução, né? E muitas vezes o pastor tende a andar no piloto automático, né? Sim. Tem pastores que estão atravessando dificuldades psicológicas, né? Sim. E o burnout, tem um livro do N. Cordeiro. Que é um fósforo queimando? Não, é o Andando com o Tanque Vazio. Ah, muito bom, livro excelente. Esse livro é muito bom, né? Fala sobre burnout, né? Sim. Que é uma realidade nos nossos dias, né? Em todas não as apenas profissões. em pastores, né? Como em professores, enfim. Verdade. E é uma tendência nos nossos dias, né? Porque aumentou a demanda, pastor Sandro. Aumentou. Hoje com a internet eu te acho a qualquer momento. Antigamente, se era desse tempo também, tinha o telefone fixo. O cara ligava no teu fixo ali, né? E se você não estava perto do fixo, não tinha como ele te acessar. E às vezes no celular também tinha o tijolar, né? Que a gente tinha com muita dificuldade no celular, mas era só aquilo ali, alô, só fazia isso, tinha um joguinho da cobrinha, né? Era o que tinha. Hoje a pessoa, ainda que sem a tua presença, ela te manda um recado. São várias pessoas te acessando pelo WhatsApp ao mesmo tempo. Você tem Instagram, você tem o Facebook, você tem tanta coisa acontecendo. A dinâmica do culto mudou. Hoje o membro da igreja não ouve só você, ele ouve uma infinidade de pregadores, gente muito boa, gente muito ruim. Então é algo assim que, se nós não prestarmos atenção de voltarmos para as veredas antigas, vida com Deus, vida de oração, boas literaturas, tempo de descanso, nós vamos queimar por dentro. E eu vejo que, é lógico que um pastor, presidente de uma obra, ele não pode ficar se abrindo com qualquer um, mas ele tem que ter amigos que ele chama e fala assim, cara, eu não estou bem, eu não estou legal, eu preciso de ajuda. Então ele vai ter nesse ambiente protegido a possibilidade de se abrir.
Hoje, mas olha, de forma alguma eu andaria sem conselheiro. Eu tenho muitos conselheiros, muitos mentores que eu posso ligar e dizer, eu não estou bem. Não que eu não esteja bem, mas se eu tiver algum problema. A minha esposa tem telefones de pessoas que têm autoridade sobre mim, que ela pode me dedurar. Você antes não está me tratando bem. Eu não estou solto no mundo. Nenhum pastor deveria estar solto. Deveria ter alguém, não é um cara que vai te cobrar, não é um chefe, mas é alguém que fala assim, ó, cara, se eu for mal educado com ela aqui, ela vai ligar para o pastor fulano de tal, ele vai me chamar a atenção. Isso amigo, né? Tem que ter amigo. Pastores têm que ter amigos, né? Que você respeita, se admira, né? Recentemente, pastor, você passou por um momento difícil de enfermidade, né? Verdade. Eu gostaria que você até pudesse falar um pouco aí. Eu tenho histórico na família de pessoas que faleceram de câncer de pele. Tiveram grandes problemas com câncer de pele. E a minha filha do meio, né, a mais velha, mora hoje na Europa. Tá, logo vai ser cidadã europeia em nome de Jesus. E o meu filho mais novo também mora comigo. E a do meio mora comigo também. Daniel, a Rebeca e a Bruna. Então a Rebeca está fazendo medicina, se forma agora, se Deus quiser, ano que vem, 2024, ela está formada. Ela olhou em mim uma mancha, pastor Sandro. Ela falou assim, pai, essa manchinha aí no seu nariz não é legal. Está parecendo um carcinoma, que é o nome, né? Eu dei atenção a ela, fui no médico, só que eu tinha marcado já para o outro dia uma viagem para os Estados Unidos que ia demorar uns 4 meses. O médico falou, tem que operar isso aí. Eu falei, eu não posso operar agora. E na América não tem SUS, né? Na América tem que... money. Aí eu viajei, fiquei 4 meses lá, passando protetor, usando chapéu. Aquilo foi crescendo. Voltei para o Brasil. Logo em seguida fiz uma viagem para Israel, né? Que eu estou comentando aqui, contando a sequência. Na volta de Israel não tinha como mais adiar. Fui no médico. E o médico falou, temos que fazer essa cirurgia. E foi algo muito engraçado, até que no hospital, né? Eu fui despreparado, eu fui de roupa normal, né? Não levei chinelo, levei aquela sacolinha do enfermo, né? De paciente. E vi algumas pessoas que estavam na mesma sala que eu, lá no mesmo quarto que eu, eram várias camas, só de homens ali com suas esposas e familiares, seus acompanhantes. Aí veio a enfermeira, uma pequenininha ainda, parece que Deus usou uma bem pequenininha para me humilhar mesmo, né? Uma catatalzinha. Ela chegou e falou assim para o primeiro rapaz que estava deitado na cama, o senhor pega esse pijama aqui, essa camisola, vai no banheiro, se troca e volta. E eu olhei para minha esposa assim e falei, tadinho, né? Vai fazer uma cirurgia mais abrangente, tem que usar a camisolinha. E o cara voltou todo assim, sem jeito, né? Com as costas nuas, assim, meio encostado na parede. E ela foi um por um, a enfermeira, muito preciosa, muito educada, foi um por um, chegou em mim. Eu já tinha pregado ali dentro, pastor. Você me conhece, eu não consigo ficar parado. Eu estava pregando já, orando pelas pessoas. Ela falou assim, então, o senhor também tem que colocar camisolinha. Eu falei, querida, muito obrigado, né? Mas eu não preciso, porque é só no nariz aqui, não é nada tão incisivo. Ela falou assim, pastor, nem que fosse a sua sobrancelha, é norma do hospital. Você vai lá naquele banheiro e põe essa camisolinha. Eu falei assim, mas querida, eu não estou chinelo, fica descalço. E a minha esposa segurando para não rir, né? Eu entrei lá no banheiro, saí com a camisola, aquela situação difícil, deitei na maca e ali estava nas mãos dos médicos. Então fui levado pelos corredores, pega elevador, desce, sobe, e estava bem apreensivo. O médico falou assim, seu Anderson, a cirurgia vai ser bem invasiva, a gente vai tirar uma parte do seu nariz, porque o carcinoma já se espalhou um pouquinho aí nessa região, e temos que tirar com uma sobra de segurança. E aquilo foi chocante para mim. Então eu estava semi-nu, com um lençol no rosto, e ele começou a me operar ali. Eu perguntei, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Lucas. E eu disse para ele assim, olha, teve um médico muito famoso, que ajudava um homem mais famoso que esse médico ainda, que era Paulo, e esse médico era o Lucas, Dr. Lucas. Aquele jovem rapaz, né, jovem médico, olhou para mim, encheu os olhos de lágrimas e falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, pastor, é por causa desse Lucas, do livro de Atos, que eu sou um médico hoje. Eu falei, Deus usa as tuas mãos. Ele falou, amém, amém. Ele falou, o senhor se importa se eu ligar um som aqui ambiente? Eu falei, fica à vontade. E ele ligou louvores, né, que a gente conhece do nosso dia a dia, em inglês, né? Aleluia e tudo mais. O ambiente mudou ali. Ele foi muito assim, feliz, Deus usou as mãos dele. E ficou assim uma cicatriz, né, para me lembrar desse ocorrido. Mas Deus é tão fiel, que eu pregando numa outra cidade do interior do Paraná, região de fronteira, eu pregando numa grande igreja, grande como essa aqui, ao término da mensagem, era a segunda vez que eu pregava ali naquela semana, veio um senhor perguntar para mim assim, pastor, que palavra, olha, o senhor pregou domingo aqui, hoje é quarta-feira, por 2 dias eu só falo da mensagem que o senhor pregou. Me impactou, pastor. Eu falei, que maravilha, glória a Deus.
Ele disse assim, eu falei para a minha equipe, falei para o meu anestesista, eu falei, o senhor é médico? Ele falou, sou. Qual a sua especialidade? Ele falou, sou cirurgião plástico. Eu falei, uau, eu estava com um curativo, tirei assim, tem como melhorar isso aqui? Porque qual que é a intenção do primeiro médico? Resolver o problema do câncer. Ele não era cirurgião plástico. Ele fez o que ele podia. O médico cirurgião olhou e falou assim, para a glória de Deus, né? Isso é fácil, pastor. Resolvo fácil. Eu falei, quanto que é para fazer? Ele falou um valor que eu quase caí de costa. Quase que eu briguei com ele. Ele falou assim, não, pastor, mas não se preocupe. Deus falou ao meu espírito para lhe dar essa cirurgia. Então, dentro de alguns dias, né? Eu vou decidir dar uma melhoradinha, né? Vai? Não. Vou arrumar o nariz, né? E, então, são trajetórias que nós passamos porque nós somos humanos. Não é porque eu sou pastor, porque todos nós passamos por lutas. Essas conexões, né? Eu percebo assim, né? Você falando da tua vida, essas conexões lá da bota, da cirurgia, você vai pregar. Eu acho que essa disponibilidade em servir o corpo, em servir o reino, Sim. eu acho que faz com que você tenha conexões que vão te abençoar. Verdade. O pastor local, ele também serve a igreja e recebe muitos milagres e muitas dádivas de Deus. Da mesma forma, o evangelista. Hoje me vejo como mestre evangelista. Você viu como eu prego? Eu prego ensinando, né? E o impacto que a palavra de Deus causa nas pessoas é que a gente vai ensinando, vai abrindo códigos, né? Das línguas antigas, do hebraico, do grego, trazendo revelação do Espírito. Mas os 5 ministérios, né, que a Bíblia fala, todos eles estão em atividade com o corpo de Cristo. E Deus vai nos ajudando enquanto vamos fazendo a obra de Deus. Então eu tenho visto muitos milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Mas todos nós que estamos envolvidos com a obra do Evangelho, isso para nós é comum, né? É o sobrenatural que se torna natural nas nossas vidas. Mas eu acho interessante, pastor Anderson, que pode ser comum, mas nesse comum edifica pessoas. É verdade. Quando você fala, né, porque a tua vida toda é assim, né? Vida de milagre, né? Sim. A gente tem visto nos nossos últimos anos, aqui esses 2 anos, uma provisão de Deus, porque ainda que nós temos uma ajuda que vem da Global Church, lá de Washington, a gente vive da fé, né? E não vive uma vida miserável, não vive sofrendo, porque eu acredito que quem tem que sofrer é o diabo, né? Verdade. E o cristão, não é que você é inabalável no sentido de que você está blindado, você passa por tudo que uma pessoa comum passa, por todas as lutas. A diferença é que Jesus está com você pelo processo, você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você no barco. Então você passa por enfermidades, problema com os filhos, pode passar por alguma crise no casamento. Recentemente também você teve um problema de saúde, já está bem melhor, né? Então não é porque está em pecado, não é acontece. O corpo nosso, ele não foi redimido, ele vai ser só redimido na ressurreição dos mortos. Então nós temos uma alma que está em conexão com o Espírito de Deus, o nosso espírito foi renovado, mas a nossa carne, ela não foi ainda redimida totalmente. Ela vai perecendo, Ela vai perecendo. Eu te conheci, teu cabelo era preto, né? Ô pastor Anderson, qual a tua percepção sobre a igreja local? Qual a tua visão, qual o entendimento que você está tendo nesses últimos dias sobre a igreja local? Até porque você anda bastante no meio, né? Como assim, fazendo uma palavra assim de conclusão, primeiro agradecer a sua atenção que ficou com a gente até aqui, né? Dizer que a igreja local é uma embaixada de Deus na terra. Nós temos que ter um carinho muito grande pelas igrejas locais, não importa o tamanho, se é uma igreja grande, uma igreja pequena, uma igreja de bairro, uma igreja numa garagem. Se o evangelho, como ele deve ser pregado, está sendo anunciado ali, esses lugares são embaixadas dos céus para a salvação de almas, né? E eu tenho visto, andando pelo mundo aí, né, por muitos países, que a igreja está chegando num tempo que vai ser muito poderoso de avivamento, pastor Sandro. Porque vai haver um enfrentamento entre as trevas, o mundo como nunca antes, e a igreja do Deus vivo. Então eu vejo que Deus está levantando uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. E eu profetizo nas nossas vidas que quando essa pressão vier sobre nós, ela vai redundar em azeite, ela vai redundar em unção, ela vai trazer à existência o poder de Deus sobre a igreja, sobre a face da terra, porque perto está Jesus voltar, ele vai buscar a igreja que está espalhada nas igrejas locais. E algo muito poderoso, muito interessante é que a igreja é a noiva de Cristo e deve ser amada e cuidada e adornada com muito carinho pelos pregadores, pelos pastores, profetas, doutores, evangelistas, enfim, os apóstolos. Nós devemos que tratar a igreja com muito carinho. Pastor Anderson,
encerrando já, entrando na reta final, tem algum canal no YouTube, ou Facebook, algo do tipo? Obrigado, pastor. Eu não sou muito dessa onda, né, da internet, estou aprendendo com vocês, né? Vocês são tão excelentes nisso. Mas se você colocar lá Anderson Grandini ou Elaine Grandini no YouTube, vão aparecer diversos vídeos, você vai ver uma transição, né? Eu com cabelo, eu sem, até a mensagem mudando, porque a gente vai se aperfeiçoando, né? Mudando alguns pensamentos teológicos e nos aperfeiçoando em Deus. Também outro canal que nós usamos bastante é o Instagram, né? Como os americanos falam, Instagram, né? Que é @casalgrandini, e você vai poder, se você assim quiser, seguir a gente. Tem lá algumas imagens, né? De Israel, da Argentina, dos Estados Unidos, de outros países, e você vai poder acompanhar um pouquinho de tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E como conseguir os teus livros? Então, dentro de poucos dias, né, nós vamos estar com os livros também para você comprar por e-book de forma digital, né? Como eu não entendo muito dessa área aí, não é muito minha área, Deus tem levantado uma equipe poderosa aí para nos ajudar a entrar também no digital. E aproveitando a oportunidade, né, é muito fácil levar a gente na sua igreja, porque nós não cobramos um valor estipulado, né? Tem que pagar tanto. Nós pedimos que a igreja nos dê uma oferta segundo a generosidade e as possibilidades da igreja local, né? Precisamos da ajuda no combustível, enfim, mas a gente vendendo nossos livros lá vai ser um prazer pregar na sua igreja. Se for na região aqui do Paraná, a gente vai até você. Agora, mês que vem, nós vamos estar em Penápolis, em algumas cidades próximas de São Paulo. Vou voltar na minha cidade natal, pregar numa Assembleia de Deus lá, de um amigo. Então, nós estamos aí pregando no Brasil e fora dele, sem o desejo de enriquecer através da pregação, mas levando realmente uma mensagem de esperança. Então, eu gostaria que o pastor Anderson, nesse momento, orasse por nós, encerrando esse tempo que passamos aqui, desfrutando dos testemunhos, da palavra. E ore conosco, pastor. Amém. Pai, eu declaro uma palavra de Deus sobre essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, em qualquer canal que eles estejam agora nos vendo. Eu declaro sobre eles, Pai, que ainda que eles se sintam tão insignificantes, eles foram valiosos para o Filho de Deus, que morreu por eles. E que há uma mensagem de esperança que vem das Escrituras Sagradas, que enche o nosso coração, então transborda da nossa boca, como Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior para a vida eterna. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que esses que estão nos vendo são os futuros missionários, são os futuros pastores, apóstolos, doutores, profetas dessa geração. Incendeia-os com glória, incendeia-os com paixão, incendeia-os, Senhor Deus, com fome e sede da Tua palavra, e usa-os poderosamente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, se você que ficou até agora nesse momento, compartilhe com um colega de trabalho, com um amigo, com um irmão. Vamos fazer esse canal ir muito longe, e Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém.